Olá pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu vou mostrar a vocês como fiz essa bainha. Ela fica bem chamativa, bem atraente e vocês vão ver que é simples de fazer, não tem nada muito complexo. Bom, vocês vão precisar de uma régua, de um fio encerado para fazer a costura, de botões de pressão em rebites, que nesse caso eu usei da cor niquelado, também um estilete ou pode ser uma faca, tinta para atingir o couro e as bordas, se você quiser fazer de outra cor, ou pode ser a mesma tinta também. De cera para engraxar sapatos, no caso couro, de um pino para fazer os desenhos da bainha, esse também é opcional, dessas matrizes para fixar os botões e os rebites, de cola de contato, de uma agulha e dessa ferramenta que eu fiz, que nada mais é que um pedacinho de pau com parafuso na ponta. Agora nós vamos começar a desenhar a lâmina no couro. Primeiramente eu apoio o cabo bem rente a uma das bordas do couro e começo a traçar uma linha bem rente à lâmina, fazendo um desenho da própria lâmina. Em seguida eu faço um traço todo ao redor de aproximadamente 1 centímetro, que é onde vai ser colada mais tarde uma tira de couro. Quando você terminar de traçar a linha, você já pode cortar ela, e essa parte vai ser a parte da frente da nossa bainha. Agora vou usar essa ferramenta que eu mesmo fiz. O parafuso em cima tem uma distância de aproximadamente 7 milímetros, mas isso não é uma regra. Pode ser mais, pode ser menos. Com ele eu vou traçar uma linha que vai me servir de guia para fazer os carimbos, que seria no caso a marcação do couro. Agora eu vou umedecer o couro para poder fazer as marcações usando o pino que eu tenho. Lembrando que você não precisa comprar esse pino, mesmo sem nenhuma marcação essa bainha ela vai ficar atraente. Porém, se você quiser investir um pouco a mais numa bainha, a marcação ela vai te dar um destaque, vai te dar algo a mais. Para essa marcação eu estou usando esse pino que lembra a pele de uma cobra. Eu vou usar como referência a linha que eu fiz anteriormente e com o auxílio de um martelo eu vou fazer a gravação. Agora vou fazer a parte traseira da bainha, só lembrando, para deixar as duas partes viradas para o mesmo sentido. Nesse caso seria na parte interna.
Então agora eu faço o contorno da bainha com uma caneta. Logo em seguida eu vou recortar essa segunda parte, né, que vai ser a parte de trás da bainha. Você vai precisar desta medida, que é da parte da frente da bainha. Neste meu exemplo, está dando um pouco mais de 6,5. Então eu vou deixar um pouco acima dessa medida de 7 centímetros. Para ser feito o passador, por onde o usuário vai poder passar a cinta e carregar a bainha. O comprimento dela vai ser em torno de 25 centímetros, 25 por 7. Após recortar o passador, eu faço uma medida da borda para dentro de 1,5 nos dois lados. Agora essa medida tem 2 centímetros. Só lembrando que essas medidas elas podem variar conforme o projeto, né? Não é um exemplo fixo a ser seguido. Aí você pode ver, você pode fazer maior ou menor conforme a teu critério. Feito as linhas, agora eu vou fazer um semicírculo, 4 semicírculos na verdade. Eu uso o tubo da tinta, mas pode ser usado também o compasso. Vamos começar a recortar uns 4 semicírculos. Após recortar o passador, eu uso esse taquinho de madeira com parafuso na ponta para traçar essa linha, na qual vai me servir como referência para depois fazer as gravações com o meu pino. Logo em seguida eu vou umedecer, pegar o pino e começar a fazer os desenhos, as gravações.
Neste momento, eu irei fazer um furo no meio da bainha. Então eu vou medir, achar o ponto central e fazer um furo com um prego. Só lembrando que essa é a parte dianteira da bainha, e nesse furo vou colocar um botão de pressão. Essa tira de couro vai ser o nosso fecho. Vamos tirar esta medida da parte interna da bainha. Com essas medidas, nós vamos fazer o que a gente chama de alma, que são duas tiras de couro que vão ser coladas nesta parte interna da bainha. É sempre bom deixar uma pequena sobra, então eu vou recortar de 1,5. Com as duas tiras em mãos, nós vamos moldá-las conforme a medida interna da nossa bainha. Eu raspei o couro na região do furo, onde vai ser colocado o botão. Que é esse botão aqui. Como ele vai ficar mais baixo, não vai ficar raspando na faca. Com essa parte eu uso essa outra parte que vai por cima da bainha. No fecho, vamos usar as outras duas partes. Vamos prender os botões somente depois da pintura. Para prender os botões, vamos usar essas matrizes. Eu utilizo elas na prensa, ou morsa. Chegou a hora da pintura. Para pintar eu uso essa tinta da cor marrom. Eu estou usando um pedaço de esponja, mas você pode usar um pincel também. E eu também não costumo pintar ela toda, ela vai ficar com algumas marcas mais claras, outras mais escuras.
Após a pintura, passo cera para sapatos, da cor marrom. Em seguida, eu pinto a borda do fecho e do passador. Eu utilizo uma tinta de cor marrom um pouco mais escura para fazer a borda, mas também pode ser usada da mesma cor da bainha. No passador nós não vamos pintar a parte de cima, porque depois no final vamos ter que cortá-la para se adequar ao tamanho da nossa bainha. Após todas as peças pintadas e enceradas, nós já podemos colocar os botões. Chegou a hora de começarmos a colar a nossa bainha e vamos começar pela alma. Lembrando que ao passar a cola você deve esperar pelo menos 1 minuto até a cola dar uma pequena secada. E eu também colei raspas de couro onde vai o botão, para realmente a faca não raspar nele. E vai sobrar pedaços de couro ao redor. Aí é só cortar com estilete. Em seguida vamos colar a parte traseira da nossa bainha e também o passador. Eu acabei não filmando a colagem do passador, mas vocês vão colar conforme a imagem. Feito isso, vocês vão tirar qualquer rebarba que tiver ao redor da bainha e também
vocês já podem pintar a borda dela, toda ao redor. Feito isso, eu vou usar esse taquinho de madeira. Eu emparafusei o parafuso para ele ficar mais perto da borda. E essa linha vai me servir como referência para fazer a costura. Para fazer a marcação dos furos, eu uso um garfo. Em seguida, você já pode fazer os furos. Os furos eles ficam na cor branca, então eu passo a tinta novamente apenas em cima dos furos. Eu utilizei uma broca de 2 milímetros. Vamos começar a costurar. Numa das pontas você vai fazer 2 nós. Passe a linha na parte de baixo no primeiro furo. Na parte de cima, passe no segundo furo. Deixe sobrar uma pequena alça na parte de cima. E embaixo você vai voltar no primeiro furo. Agora você vai puxar o fio onde está localizado o nó, até ele entrar um pouco. Feito isso, puxe com força o fio. Na parte de cima, agora você está no primeiro furo, você vai para o terceiro furo. Lembrando sempre de deixar uma pequena alça na parte de cima. A parte de baixo você vai voltar para o segundo furo. E puxe com força. Agora você está no segundo furo, você vai para o quarto furo.
Ainda referente à costura, na parte de cima você sempre vai pular um furo e na parte de baixo você sempre vai voltar um furo. E no final você vai dar um nó na ponta e empurrar o nó para dentro do furo. Feito isso, você vai prender o feixe no passador usando o rebite. Nesse meu caso, eu acabei cortando o passador em meia lua para prender melhor na faca. E está pronta a nossa bainha. Se eu conseguir te ajudar, eu te peço que você deixe o like abaixo e se inscreva no meu canal. Como você pode ver, a faca não sai da bainha, ficando totalmente presa pelo fecho.